Hã? Vai, mas daqui a pouco, 18 horas. Já estamos ao vivo, viu, deputado? Tá bom. Daqui a pouco, vamos lá. Já estamos ao vivo. Vamos ao vivo? Vamos lá, que se o pessoal quiser gravar também lá. Vamos aqui, vamos. Vai aqui na tribuna? Sim. Vamos fazer aqui. Boa tarde a todos os internautas. Estamos aqui com o líder da oposição na Câmara dos Deputados, José Guimarães, que vai falar agora ao vivo. Ele acabou de sair da reunião do Colégio de Líderes na Câmara. Líder, o que é que o PT traz para esse momento hoje aqui na Câmara? Bom. Mas é correria, vamos lá. Já pode entrar? Pode. Bom, nós terminamos de uma reunião com o presidente da casa e toda a oposição, neste momento, anunciou uma obstrução política das votações hoje e amanhã aqui na casa. A crise institucional do país é enorme, nós não vamos dar trégua enquanto esta casa não repor as garantias constitucionais e a segurança institucional do país. Não estamos querendo que a casa defenda o Lula, queremos que a casa defenda a Constituição e defenda as garantias constitucionais de quem quer que seja, principalmente um ex-presidente da República. Não é trivial 11 governadores serem barrados na visita à Polícia Federal do Paraná. Isso não é trivial. Isso é mais uma arbitrariedade que foi perpetrada contra 11 governadores que foram a Curitiba nesse momento. A partir desta obstrução política anunciada pela oposição, o presidente da casa anunciou que amanhã foi um debate muito forte com os líderes de todos os partidos, muito forte, e o presidente anunciou que nós vamos fazer um café da manhã para conversarmos com toda a oposição na residência oficial, como medida para fazer um debate só entre os líderes, um debate apurado, sério, suprapartidário. O que está em jogo nesse momento é a aplicação da norma constitucional. E por isso que nós queremos, a oposição pediu ao presidente o direito de fazer uma reunião com todos os líderes e expor a gravidade e a gigantesca crise institucional que o país está vivendo, porque não se tem democracia sem o respeito à norma constitucional. E a Constituição, os juízes de primeira instância não estão respeitando. Por isso que nós fizemos essa reunião, a oposição anunciou a obstrução e amanhã teremos um café só com os líderes para tratar toda essa pauta institucional do país. Ok? Tá, esse foi o líder José Guimarães, líder da oposição, e a gente vai ouvir os deputados do PT que estão por aqui também. O deputado Carlos Zaratini, que foi líder do PT no passado, vai já falar também. Vamos ver. O que tiver para repor. Eu vou dar coletivo. A gente está ao vivo aqui. Vou falar então com o deputado Carlos Zaratini. Zaratini, o que é que a bancada do PT discutiu para enfrentar esse momento hoje aqui na Câmara e no país? Olha, nós estamos muito preocupados, a situação é muito grave, né? A gente vê que o que fizeram com o presidente Lula é uma verdadeira injustiça, né? O país está perplexo. A gente vê até jornalistas aqui que pediam a prisão de Lula, porque diziam que ninguém está fora da lei, hoje constrangidos aqui, né? Completamente constrangidos com a situação, porque realmente o país hoje é outro. A prisão de Lula significou retirar do jogo político a maior força eleitoral que nós temos no país. Então, qual é o sentido disso? Que venceram os setores mais radicais da Lava Jato. E agora eles anunciam que a próxima etapa é buscar a prisão de Aécio, de Temer e de Alckmin. Hoje a Polícia Federal já foi na casa de Eunício, que é o presidente do Senado, de Newton Cardoso, que é deputado, já anunciaram o julgamento do pedido da denúncia contra Aécio Neves, contra Eduardo Azeredo. Enfim, agora a situação se torna uma verdadeira confusão política, porque todos estão sendo ameaçados por esse setor radical da Lava Jato. Evidentemente, a prisão de Lula abriu a porteira
né? E agora todo esses espíritos radicais aí estão dominando a cena. Então a imprensa, particularmente a Rede Globo, é a maior responsável desse processo, porque sempre atuou no sentido de apoiar esse radicalismo, esse verdadeiro desrespeito à Constituição brasileira, que foi impedir, aliás, aprovar a prisão após o julgamento em segundo grau. Tudo isso são absurdos que vem se cometendo. Aceitar delações sem provas, como foi feito no processo de Lula, né? Aceitar indícios como provas, convicções como provas. Então isso é uma coisa que está levando o Brasil ao fundo do poço e à verdadeira anarquia política. Ou se resolve a questão do Lula, se retoma a democracia, ou nós caminhamos para eleições absolutamente imponderáveis. Até o chamado mercado já sentiu isso. Você viu que, contrariamente ao que se esperava, que houvesse uma comemoração do mercado com a prisão de Lula, aconteceu o contrário. A bolsa caiu e o dólar subiu, sintoma de que o mercado não gostou. E vários representantes desse chamado mercado deram declarações dizendo que agora o ambiente é completamente imprevisível, né? Então, nós estamos vendo, quer dizer, uma situação de radicalização no país, uma situação de caos político, e que se essa Câmara, esse Senado, esse Congresso não se conscientizarem disso, nós vamos caminhar para eleições absolutamente anárquicas, onde pode acontecer qualquer coisa e o autoritarismo pode prevalecer em nosso país, e aquilo que hoje já é praticamente um ambiente de pré-ditadura se transformar realmente numa ditadura. Líder, uma dúvida. O senhor falou que se abriu a porteira, mas para o público em casa entender até, na verdade o grande objetivo, embora tenha toda essa radicalidade na Lava Jato, era tirar o Lula, quer dizer, tirar o Lula da eleição, né? Será que eles vão ter o mesmo esforço em relação aos outros envolvidos em corrupção? É evidente que os outros têm várias proteções, né? A gente vê como que atuaram, né, como eles vêm atuando para evitar qualquer acusação. E que os processos andam, os processos são muito mais demorados. Mas o fato é que quando se abre a porteira, não tem limites, né? Nós podemos esquecer que em 64, a ditadura militar, que foi apoiada por Carlos Lacerda, pouco tempo depois caçou Carlos Lacerda e caçou outros que apoiaram o golpe militar. Então isso sempre acontece. É do fascismo, é das ditaduras, inclusive sacrificar os seus próprios apoiadores. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e vamos à luta. Líder, o que o senhor pode falar com o líder Paulo Pimenta? Líder, o que o senhor traz da reunião do Colégio de Líderes, da reunião da bancada hoje? Como o PT vai agir aqui na Câmara essa semana? Bom, em primeiro lugar, nós queremos reafirmar, né, que não é possível que possa ser naturalizada essa situação política que o Brasil está vivendo hoje, né? Nós insistimos que a situação que envolve o presidente Lula é uma situação absolutamente irregular, é uma situação ilegal, não só pelo fato do presidente ter sido condenado num processo sem provas, sem ter cometido nenhum crime, mas também porque foi determinada a prisão, não respeitando aquilo que dispõe a Constituição Federal e, mais do que isso, ignorando completamente, inclusive, o fato de que existiam prazos para recursos no âmbito do próprio TRF4. Então, sequer estavam esgotados os prazos de recursos no TRF4. Isso caracteriza, né, um abuso, uma ilegalidade e, evidentemente, que nós vamos denunciar isso dentro e fora do Brasil e nos insurgimos com essa situação. Além disso, nós estamos observando uma maneira de tratar esta questão da prisão
do presidente Lula de forma absolutamente inadequada. Hoje, o juiz Sérgio Moro e outros representantes da justiça insistiram em usar a palavra privilégio. Lula não terá nenhum privilégio. Como se o presidente Lula estivesse em algum momento querendo algum tipo de privilégio. O que nós queremos é a garantia do cumprimento da lei de execuções penais da mesma maneira que ela é cumprida para qualquer pessoa. Eu quero que vocês me indiquem a situação de um brasileiro ou de uma brasileira em qualquer lugar do Brasil que esteja submetido a um regime de visitas de uma visita por semana. De uma visita por semana. Eu quero que vocês me digam em que circunstâncias nós vivemos no Brasil um episódio onde 11 governadores, dentre eles inclusive o governador Flávio Dino, que é ex-juiz federal, outros juristas importantes que são governadores, que se deslocam dos seus estados para fazer uma visita e ver as condições em que se encontra o ex-presidente da República, e é proibida, é vedada a possibilidade sequer de que eles cumprimentem o ex-presidente da República. 11 governadores. Eu quero que vocês me digam uma outra situação semelhante a esta. Quem foi a pessoa no Brasil que estava detida e que recebeu a visita de 1, 2, 3, 5 governadores e que não teve a oportunidade sequer de cumprimentar esta pessoa. Então isto é algo muito grave, porque isto revela um estado de exceção, um estado policial, aonde, além de manter o presidente Lula detido de maneira irregular, de maneira ilegal, há claramente uma conduta que busca atingi-lo do ponto de vista da sua integridade moral, né? Quer dizer, isso que foi feito hoje é algo absolutamente irracional do ponto de vista da situação que nós estamos vivendo. Então nós queremos aqui denunciar, queremos nos insurgir contra essa situação. E enquanto bancada, nós aqui na Câmara não vamos permitir que essa situação seja naturalizada, ou seja, que o parlamento funcione normalmente como se nada estivesse acontecendo. A bancada do Partido dos Trabalhadores está em obstrução de todos os temas. E contamos também com o apoio, né, do PDT, do PSB, do PCdoB e do PSOL, que se somam à nossa iniciativa de obstrução. Portanto, nós estamos em obstrução, não é com relação a um projeto ou a outro projeto, mas é uma obstrução política diante desta situação que nós estamos vivendo no Brasil, e situação essa que nós nos insurgimos e que denunciamos. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com as demais bancadas do bloco de oposição, estará, né, obstruindo toda e qualquer matéria até que nós possamos recuperar uma normalidade democrática no país, e isto sabe-se lá qual é o tempo necessário para que a gente possa alcançar, para que a gente possa atingir. Líder, o senhor acha que essa proibição de visita hoje, violando a lei de execução penal, reforça a condição de preso político do ex-presidente Lula? O presidente Lula é um preso político. É o primeiro preso político no Brasil após o período da ditadura militar. Ele é um preso político por quê? Em primeiro lugar, porque ele foi preso, né, em desacordo com tudo aquilo que diz respeito ao direito penal e à doutrina do direito penal brasileiro. Quer dizer, sem a necessidade de provas, né, e sem nunca ter cometido nenhum crime. Em segundo lugar, porque foram desrespeitados os também ritos processuais, não só da Constituição Federal, onde é violado o princípio da presunção da inocência, como também no âmbito do próprio TRF4. Além disso, nós estamos aí acompanhando de maneira muito atenta, né, uma série de outras situações. Vocês viram a confirmação por parte da Força Aérea Brasileira daquele áudio, né, onde num determinado momento uma pessoa interfere, né, no diálogo entre a torre de controle e a aeronave onde o presidente estava, né, e fala claramente, olha, joga pela janela essa carga, né? Ontem eu estava lá na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, quando uma pessoa sai da área
né, interna da Superintendência da Polícia Federal. Havia um cordão de isolamento feito pela Polícia Militar. Esta pessoa ultrapassa o cordão de isolamento, vem até onde nós estávamos, né, tem uma postura absolutamente inadequada e hostil em relação à deputada estadual Manuela Dávila durante a coletiva, o que por si só já seria um fato grave, mas para surpresa de todos, ele volta, passa novamente pelo cordão e é conduzido por 2 policiais militares até a Superintendência da Polícia Federal. Quer dizer, como é que essa pessoa consegue ter um acesso que ninguém tem? Por que razão, né, um acesso à Polícia Federal que está restrito, para aquele indivíduo naquele momento não foi? E mais grave ainda, que eu, senador Lindbergh, deputada Manuela, fomos até lá e o chefe do policiamento do local não quis nos dizer quem era a pessoa. Né? Diz, olha, a pessoa já foi embora. Sim, ela foi embora, mas quem é a pessoa? É um policial? É um servidor da Polícia Federal? Quem é essa pessoa? Afinal de contas, tem pessoas ali que são responsáveis pela alimentação, que é servida ao presidente Lula, pela segurança ao presidente Lula. Nós queremos saber quem são as pessoas que têm acesso àquela área restrita. E a polícia, evidentemente, numa postura de proteger aquela pessoa, né, criou essa situação. Agora tem aí, né, suspeitas, ou que é um policial civil, ou que seria um assessor de um deputado federal, que é agente da Polícia Federal. Né? Então, nos 2 casos, nós teremos aí caracterizado uma situação extremamente delicada. Se for um policial civil, é colega daqueles que protegeram. Se é assessor de um deputado federal, que é agente da Polícia Federal, é alguém que tem trânsito dentro da Polícia Federal. Mas nós vamos identificar essa pessoa. Já fizemos uma representação. E agora vamos aguardar a investigação. A gente segue aqui no Salão Verde. Daqui a pouco a bancada do PT vai se dirigir para o... Encerra aí. Vamos encerrar agora e daqui a pouco a gente volta.